Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodolfo Corrêa. Vou tentar ser breve, né? A gente não tem muito tempo aí, mas a gente vai estar no stand amanhã também, pode tirar dúvidas, né? O tema que a gente vai trazer aqui é um tema bem relevante relacionado a balanceamento hidrônico nos edifícios comerciais. É um tema importante porque está relacionado diretamente à questão de eficiência energética. Bom, rapidamente aqui, a Danfoss foi fundada em 1933 por esse senhor simpático aí chamado Mads Clausen, de uma empresa formada por ele individualmente, e hoje assume uma posição de liderança global nas divisões que ele atua. Só por curiosidade, a Danfoss ainda é uma empresa de capital fechado, né, uma empresa familiar dinamarquesa, então não tem capital aberto, ainda faz parte da família do senhor Mads Clausen. Esses são os produtos que marcaram a origem das divisões que a Danfoss tem maior participação. Em 1933, ele desenvolveu a válvula de expansão do sistema de refrigeração, gerando a divisão de cooling, né? A divisão de heating nasceu com a invenção do radiador termostático, em 43. Em 61, o motor orbital, para a divisão aí de hidráulica, que a gente chama de Power Solutions. Em 1968, a Danfoss começou a fabricar em larga escala os inversores de frequência, que deu origem à divisão de drives. Recentemente, as divisões de heating e cooling elas se uniram na divisão de Climate Solutions, e hoje a Danfoss ela uniu esses portfólios, né? Heating, a gente falava mais de válvula, aqui no Brasil de água gelada, e cooling é uma divisão bem conhecida aí, que são os equipamentos de refrigeração, né? E a Danfoss tem essas duas divisões que foram unidas aí, formando a divisão de Climate Solutions. Eu faço parte dessa divisão de vendas, que chama Vertical Buildings, né? A Danfoss organizou uma estrutura de vendas para atender o mercado de ar-condicionado de forma direta, né? Então, não existe a figura do distribuidor aí para o atendimento da Danfoss a esse mercado, e aí ganha força no portfólio de Drives e Climate Solutions, fornecendo assim, diversos componentes para o sistema de ar-condicionado em si. Bom, para dar base aí para a discussão, né, para a apresentação, só para se ter uma ideia, no Brasil os edifícios comerciais eles consomem em torno de 20% da energia elétrica como um todo, e o perfil de consumo da energia elétrica dentro dos edifícios ele segue mais ou menos esse gráfico, né? 50% de toda a energia elétrica consumida em edifícios comerciais é proveniente do ar-condicionado, né? E os projetistas, eles têm que projetar o sistema de ar-condicionado para atender uma situação de 100% de carga, de plena carga, né? Só que o sistema em si, ele trabalha praticamente 2% do tempo nessa situação de plena carga. Então, em 90%, praticamente 100% do tempo, ele está trabalhando em cargas parciais, né? Ele segue mais ou menos esse gráfico, né? 22% aqui do tempo, ele está trabalhando a 40%, 50% aqui da sua carga, né, do projeto. Então, os sistemas de ar-condicionado, eles necessariamente precisam ser eficientes nessa situação, né? Não adianta a gente trabalhar com equipamentos e um sistema eficiente em plena carga, sendo que a maior parte do tempo de um edifício aí comercial, que a gente está falando aí de mais ou menos 60 anos, né? Sendo que a maior parte desse tempo ele trabalha aí em cargas parciais, tá? Então é bem importante a gente gravar isso, que a carga parcial é a nossa maior realidade, né? Bom, e quais são as consequências de um sistema de ar-condicionado de água gelada que não tem um sistema balanceado? Quais são os problemas que são típicos desse sistema? E por incrível que pareça, no Brasil, aí, a base instalada de sistemas de ar-condicionado tem boa parte desses problemas que a gente vai citar aqui, principalmente os já existentes, né? O primeiro deles, desconforto térmico. O desbalanceamento hidrônico é uma coisa que é comum para grande parte desses empreendimentos. Síndrome do baixo ΔT, que é um problema que a gente encontra assim, em diversos empreendimentos que tem problema de balanceamento. Ruídos no sistema, um ar-condicionado de água gelada aí que faz bastante barulho. Falta de capacidade do sistema, também é um problema que a gente identifica aí com uma certa frequência. O tempo de startup é bem longo, controle que não é preciso, né, um controle impreciso da temperatura, que interfere diretamente na questão do conforto térmico,
e um consumo muito alto do sistema de ar-condicionado como um todo. Esses são problemas muito comuns, a gente faz apresentação para muitos clientes finais também, todos, né, se manifestam aí dizendo que alguns problemas desses eles têm em suas plantas, né? Isso gera muito custo, muito problema, muita manutenção. Bom, questão do balanceamento hidrônico. Um sistema desbalanceado, ele diminui o nível, que é um dos principais problemas, né, a questão do usuário, né, ele diminui o nível de conforto do usuário, porque ele flutua muito, você tem uma certa dificuldade de fazer o controle de temperatura de cada ambiente. Em um sistema balanceado, você consegue ter um controle muito mais preciso, né? E a gente usa essa figura que é bem didática, bem fácil de entender, né? Isso aqui representa aí, de uma forma bem didática mesmo, uma bomba e aqui, por exemplo, os fancóios de um sistema de ar-condicionado com água gelada, né? Então é muito comum você ver esses sistemas completamente desbalanceados, né? A tendência aí da água é ir para o caminho mais rápido, mais fácil, né? De menos resistência, então você tem um sistema completamente desbalanceado em plena carga. Quando você tem cargas parciais, que, como eu comentei no slide anterior, é 98% do tempo, esse problema ele só se multiplica, ele só piora, porque você tem uma bomba funcionando geralmente em uma velocidade mais alta do que deveria, e esse desbalanceamento ele piora, né, em cargas parciais. E aí, né, de novo, né, por incrível que pareça, né, existem algumas pessoas que, bom, se está faltando água numa situação dessa para os últimos consumidores aqui, vamos então resolver o problema aumentando a bomba. E assim, eu vejo sorrisos aí, né? Mas é comum isso. É comum o pessoal falar, pô, aumenta essa bomba aí que está faltando água gelada. Beleza, vamos aumentar a bomba. Aí você consegue atender, né, a demanda dos últimos usuários aqui, o pessoal fica bem feliz, né? E os primeiros aqui você tem um consumo excessivo de água, né? Começa a gastar muito mais energia e tal. E é interessante porque isso, pessoal, é comum. É comum. Então, gostaria de reforçar que não é a solução você só aumentar a bomba. E aí, o pessoal também ainda opta bastante, por fazer o balanceamento do sistema, e a tecnologia que existia na ocasião e ainda assim é difundida aqui no Brasil, são as válvulas de balanceamento estático, as válvulas estáticas de balanceamento, né? Será que isso funciona efetivamente, né? A gente vê instalador instalando isso com uma certa frequência, né? Muitos já caminharam para uma solução mais eficiente, mas ainda assim a gente vê muita aplicação com válvula de balanceamento estático, né? Sem falar nos prédios antigos, que os que têm válvula de balanceamento estático estão todos abertas as válvulas lá, o cara da manutenção abre bem as válvulas para atender todo mundo e deixar todo mundo bem feliz. Então, vamos falar um pouquinho do sistema de balanceamento estático. Primeiro a gente parte para o sistema de balanceamento estático de 3 vias, né, que já não é tão comum, existem ainda algumas aplicações que utilizam, né, alguns empreendimentos antigos ainda têm, né, esses sistemas de vazão constante com válvula de 3 vias. E qual que é o problema desse sistema? Que primeiro, você tem uma vazão constante, ou seja, a sua bomba funcionando com 100% da potência em todo o tempo, né? E você tem aqui a válvulinha de 3 vias, né? A válvula de balanceamento estática e uma válvula de controle de 3 vias, que fornece exatamente o que o Fancoi e o Fancolect está precisando de água gelada. Ótimo, no que diz respeito a controle de temperatura. É interessante. Qual que é o problema desse sistema? Que quando você tem cargas parciais, né? Ou seja, você fecha um equipamento desse no meio do caminho, imediatamente essa água gelada que está na temperatura de entrada do equipamento vai voltar para o retorno, né? E isso, de uma forma, consequentemente, né, podemos dizer assim, essa temperatura da água resultante de retorno que volta para o chiller, ela vai diminuindo conforme mais parcial você tem o seu sistema, mais equipamentos desligados você tem dentro do sistema, né? E isso gera alguns problemas. O primeiro deles como eu citei, a bomba gastando energia, funcionando sempre a 100% da sua capacidade, e
essa água de retorno voltando numa temperatura menor do que deveria para o chiller. Isso aumenta o custo também, o chiller sai da zona de performance ideal dele e aumenta o custo de trabalho aí também de energia do chiller, né? E também, nos projetos que a gente vê válvula de 3 vias, só uma observação aqui, não existem válvulas no bypass. Ah, por que válvula no bypass? Porque quando você faz o bypass, você aciona o bypass e desliga esse equipamento, a perda de carga desse equipamento é diferente da perda de carga dessa tubulação no bypass. Então deveria ter uma válvula, num projeto de 3 vias bem feito, deveria ter uma válvula de balanceamento que iguale com a perda de carga desse fan coil. Porque a cada vez que eu desligo um fan coil ou um fan collet, eu mudo a perda de carga do sistema, mudo as pressões do sistema e você tem de novo as oscilações de pressão da linha, né? Então esse é o problema do sistema de 3 vias. Muito consumo da bomba, por causa da vazão constante e alto custo do chiller. Provavelmente esses sistemas têm problema de baixa ΔT, porque você não tem uma boa troca de calor, pelo fato de você estar voltando numa temperatura menor. Aí, isso aqui já é mais comum, né? Existem o sistema de 2 vias, que é uma válvula de balanceamento estático em cada equipamento, né? Uma válvula de controle de 2 vias em cada equipamento, né? Com o seu atuador on-off ou proporcional, né? E qual que é a questão? A questão é que quando você tem cargas parciais novamente nesse tipo de sistema, imediatamente a pressão excessiva, a pressão que estava indo para esse equipamento, a vazão que estava indo para esse equipamento, ele bloqueia, né? E imediatamente vai para o próximo equipamento, de uma forma instantânea aí, praticamente. A válvula sendo de balanceamento estática, ela não vai respeitar essa variação de pressão que você está tendo na linha, né? Ela não tem capacidade para isso, porque ela é estática, né? Isso dá o nome a ela. E você joga toda essa pressão e vazão excessiva em cima da válvula de controle. A válvula de controle, pela concepção do projeto da válvula, né? O projeto mecânico da válvula em si, ela não tem autoridade para filtrar, né, de alguma forma, o excesso de pressão e vazão que está vindo para ela. Então ela começa a fazer barulho, ruído, isso é muito comum de ver em sistemas de 2 vias, né? Bom, pelo fato de ela não ter essa capacidade de filtragem, podemos dizer assim, né, de vencer, né, essa variação de pressão, você vai ter excesso de vazão nos fan coils que ficaram abertos, né? E excesso de vazão no fan coil também não é uma boa ideia, porque o fan coil tem limitação, a serpentina do fan coil tem limitações mecânicas, aí que eu vou falar um pouquinho, né? Bom, passou mais água gelada do que deveria no fan coil, você tem sobrefluxo no fan coil, você tem um baixo ΔT nesse fan coil, uma má troca de calor nesse fan coil, e você não transfere bem esse calor, e você de novo começa a voltar para o chiller, o retorno com uma temperatura menor do que deveria, de novo interferindo na questão de performance do chiller e aumentando os custos também de energia, né? Além do que é muito difícil, apesar de a gente ver bastante isso, por mais que tenha um inversor de frequência nessa bomba, com sensor de pressão instalado na linha, que ele deveria responder às variações de pressão na linha para equilibrar, é uma briga, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas o inversor ele fica trabalhando constantemente para tentar buscar o ponto de equilíbrio da pressão de set point que você setou nele. Só que, como as válvulas de controle também ficam oscilando para tentar chegar na vazão, na temperatura que você quer, e não conseguem pela falta de autoridade, há uma briga de controles do PID da bomba com o PID, a soma dos PIDs de todas as válvulas de 2 vias que você tem no sistema. Então é um brigando com o outro para controle da temperatura, no caso das válvulas, e o inversor para controle da pressão no sistema. Então você acaba tendo também gastos excessivos, desnecessários, mesmo com a utilização de inversor de frequência nesse sistema. E aí o que acontece? Você põe aquelas valvulinhas aqui, né? Faz um balanceamento estático, que é bem fácil de fazer, né? Você pega ali uma aplicação de 200, 300 equipamentos, você pega um equipamento de balanceamento
que existem alguns fabricantes de equipamento, é bem fácil, você faz em uma, aí você faz na outra, aí você mexe na outra, você tem que voltar na primeira porque mudou a pressão, aí você faz a terceira e tem que ir fazendo isso até chegar no equilíbrio perfeito do sistema. Sinceramente, são poucos, se você pega uma aplicação de 300 equipamentos, 200 equipamentos, ou até menos, 50, 60 equipamentos, são poucos que têm esses sistemas estaticamente balanceados da forma correta. E um outro ponto é que o cara da manutenção, por algum motivo, tá faltando água gelada no último lá, ele vai lá e abre esse equipamento aqui, ele fala, pô, isso aqui é fácil de resolver, é só você abre aqui a torneirinha, passa mais água e está resolvido. Só que ele desconhece que ele abrindo um pouquinho aqui, ele vai interferir de novo, né? Teria que balancear todo o sistema de novo, aí tem as empresas que vendem esse balanceamento nos clientes finais. A gente sabe como que funciona esse sistema, só que é bem difícil você chegar numa resultante, né? Que seja efetivamente adequada, né? E bom, beleza, vamos supor aqui que o instalador balanceou todo o sistema, considerando que todos estão a plena carga, funcionando 100% do tempo. A partir do momento que eu fecho um fan coil, eu fechei uma loja lá de um shopping que não estou pagando aluguel lá, sei lá, fechou uma loja lá. Aí eu fecho a primeira loja do shopping que estava estaticamente balanceada. Imediatamente eu tenho esse excesso de vazão indo para os próximos, conforme eu mostrei no slide anterior. Eu teria que, a cada momento que eu fechasse uma loja, ou a cada momento que alguém fizesse uma mudança de controle de temperatura no ambiente, eu tivesse que balancear esse sistema novamente para ficar do jeito que deveria ser. Então é a tecnologia que tinha, funcionou, ela cobre, né, de certa forma, ela melhora, é um sistema que não tem nada de balanceamento, mas é um sistema que para cargas parciais ele simplesmente não é eficiente, ele não funciona. Por isso que o potencial de retrofit, né, para quem trabalha com isso, que instala, tal, sabe disso, o potencial de retrofit no Brasil é gigantesco, né? Você anda na Paulista lá, você pode bater em todos os prédios e você percebe que eles estão com algum tipo de problema de ΔT, de consumo excessivo e tal, e muito provável que esse seja um dos motivos, né, do problema, o desbalanceamento do sistema de água gelada do sistema de água gelada do ar-condicionado. Não adianta eu ter um baita de um chiller com performance excelente, um fan coil com performance excelente, se eu não tiver um bom sistema balanceado, porque existem limitações mecânicas nesses equipamentos. Bom, e aí você tem essa realidade aí, né? Equipamento, aqui é uma bomba secundária, né? Você tem aqui as válvulas nos ramais, nas pomadas, e você acaba tendo sobrefluxo quando você trabalha em cargas parciais. Isso é bem difícil de regular, bem difícil de trabalhar. Então aqui vocês devem estar lembrando de alguém que reclama aqui, né? Uma sala que está muito quente, ou alguém que reclama que está pagando demais aí ar-condicionado, né? Se tiver tarifação. Bom, qual que é o problema disso? Qual que é a interferência desse desbalanceamento no fan coil, né? Como eu comentei, as serpentinas do fan coil precisam de baixa velocidade e fluxo turbulento para transferir calor com eficiência. Então você tem uma limitação mecânica, você precisa de fluxo turbulento, baixa velocidade na serpentina, da água gelada na serpentina, para fazer uma boa troca de calor, para ter um bom ΔT, né? E então se você passar mais vazão muito rápida dentro do fan coil, você simplesmente gasta muita energia e não tem mais troca de calor, uma troca de calor melhor, na verdade você piora a sua troca de calor. Existe uma limitação mecânica, né? Geralmente ele extrapola, né? Os fan coils ter 14% a mais aí do que deveria, então ele gera um pouquinho mais, mas ele tem as suas limitações. Alto fluxo, alta velocidade de água é igual a baixo ΔT na serpentina, ou seja, má troca de calor. E no chiller, aí, como eu havia comentado, né, dependendo da temperatura que você volta para o chiller, você trabalha com compressor numa zona de performance melhor ou pior. Quanto menor a temperatura, pior a performance dos compressores. Né? Então, aqui tem um calculinho aqui básico, né? Só para dar um exemplo do quanto eu gastaria mais de energia para chegar no mesmo resultado. Aí, praticamente o dobro de energia para chegar no mesmo resultado. Bom, e qual que é a solução para isso, né? Tendo em vista todos esses problemas? A Danfoss desenvolveu um equipamento, uma válvula independente de pressão,
que chama BQM, a gente está mostrando ali. O que traz de benefícios? Simplifica a concepção do projeto, porque você não tem que calcular os KVs, não tem que fazer todo aquele pré-estudo de balanceamento do sistema, simplifica bastante, até porque a gente só usa a vazão para fazer o selecionamento de uma válvula dessa. Simplifica o comissionamento, de novo, porque você não tem que fazer o balanceamento manual de cada uma, você só preseta, eu vou mostrar um pouquinho depois, a vazão máxima que você quer para cada equipamento. Você diminui a quantidade de componentes, proporciona um balanceamento dinâmico, você não fica preocupado com a questão dessas oscilações de pressão na linha. A autoridade da válvula é 100%, isso aqui é bem importante, pessoal, porque existem outros fabricantes que também desenvolveram válvulas independentes de pressão e têm tecnologias um pouco diferentes na concepção da montagem mecânica da válvula, que se você perguntar à autoridade, você vai ver que está em 70%, 80% as melhores. Então, pela concepção de montagem da válvula da Danfoss, que é patenteada, a Danfoss atingiu 100% de autoridade. Isso quer dizer que a vazão que você trava na válvula, que você quer naquele equipamento, você vai ter independente das variações de pressão da linha. E um preciso desempenho de controle justamente em função da autoridade de 100%. Então, as válvulas independentes de pressão garantem um sistema de HVAC aí mais eficientes, né? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Essa aqui é a válvulinha da Danfoss, né? Ela é 2 em 1, porque ela faz a função da válvula de controle e da válvula de balanceamento, só que nesse caso é balanceamento dinâmico. Tem um controle bem preciso, né? Com a utilização de qualquer tipo de atuador, inclusive atuadores inteligentes, também vou falar um pouquinho. Você pode utilizar um atuador térmico, um atuador on-off, né? Um atuador on-off eletromecânico, um atuador proporcional, 420 0 a 10, e esse atuador inteligente. A válvula de controle determina a vazão real do equipamento, né? Porque existe um controle diferencial de pressão dentro da válvula, com esse diafragma e essa mola, que absorve as diferenças de pressão da linha, né? A vazão do projeto é definida pela porcentagem que você seta na válvula, então assim você faz o preset dela. Vou voltar aqui um pouquinho. Assim você faz o preset dela, bem simples. Então você tem uma válvula de 2.200 litros por hora, você quer 1.100 litros por hora para aquele fan coil, você põe a válvula em 50%, e você não precisa fazer mais nada. Inclusive existem instaladores que pega esse equipamento, tagueia ele lá na fábrica do cara, trava ela na vazão de projeto, que a gente ajuda nisso, é uma conta muito simples, uma regra de 3 aí, né? De novo, se é uma válvula de 2.200, você põe 50%, ela vai ter 1.100 litros por hora. Muito simples de fazer, não precisa balancear em campo, não precisa de equipamento de medição, não precisa de, a não ser que o cliente, claro, né, se fazer a entrega do projeto, você precisa medir lá e mostrar, né, o que está passando, né? Mas não precisa do equipamento para fazer balanceamento. Isso reduz o custo total da válvula, né? Quando você faz esse preset, você reduz o custo total aqui da válvula, então o novo 100% passa a ser esse ponto aqui, e isso resulta em uma válvula com precisão e autoridade de 100%. Então aqui está um exemplo que está funcionando, uma variação de pressão da linha e a vazão de projeto, e aí o atuador acionando lá, eu quero agora 400 mais ou menos litros por hora, independente das variações de pressão, você vai ter 400 aí litros por hora, que é a vazão determinada ali do fan coil e do fan colete. Então, utilizando essa válvula de pressão, você vai ter, independente das situações de oscilação de pressão da linha, você vai ter a vazão de projeto travada naquilo que você realmente deseja, né? Independente das variações de pressão. Isso é bem importante, pessoal. Sem sobrefluxo. Qual que é o benefício disso? A bomba, existem casos aí, vários casos na verdade, que o cliente queria aumentar a bomba, por exemplo, queria mexer no chiller porque não tinha capacidade para atender os últimos usuários. Na verdade, o problema do cara era balanceamento. Então, com a troca da válvula, que tem um payback aí, um projeto relativamente grande de 1 ano, 1 ano e meio também, o payback é muito rápido. Troca da válvula equilibra o sistema e você geralmente diminui o bombeamento aqui para gastar 50% de energia do que gastaria com o sistema estático.
porque a economia na bomba ela segue a lei da afinidade, que varia ao cubo em relação à velocidade de vazão que eu estou diminuindo, a frequência da bomba, né? Então, por mais que eu reduza aqui a bomba 20%, 15%, a minha economia de energia é ao cubo em relação à frequência que eu, por causa da lei da afinidade, que eu diminui. Tá? Então, você tem um benefício em cascata. Por quê? Porque você melhora a performance de cada fan coil. Porque aí você vai ter um bom ΔT, você vai trabalhar na vazão específica daquele fan coil, você melhora o ΔT do fan coil. Melhorando o ΔT de cada fan coil, você melhora o ΔT do sistema como um todo, então a temperatura de água voltando para o chiller já volta na temperatura de projeto, você melhora a performance do chiller e você diminui sensivelmente a energia gasta com bombeamento. Então é um benefício que vem também em cascata, tudo em função do melhor balanceamento do seu sistema, né? Bom, a ABQM ela tem um range grande, né? A gente vai aqui na vazão nominal até 370 mil litros por hora. Na verdade, ela vai até 410, mais ou menos, se extrapolando um pouquinho a nominal dela, porque ela mantém o controle. Então, o range desse equipamento é bem grande, então não precisa ser só utilizado nos fan coletes, dá para usar nos fan coils também. E os benefícios, alguns outros benefícios em relação ao sistema estático, né? Podem falar, mas isso aqui é bem mais caro, isso aqui é o dinâmico, isso aqui é o estático, tá? Isso aqui é bem mais caro do que o estático. Isso é um engano, por quê? Primeiro porque o volume de produção das válvulas independente de pressão eles cresceram muito e o preço de produção caiu. Hoje a gente já tem projetos bem atrativos aí com válvulas independente de pressão, se você comparar com o sistema de balanceamento estático, né? Segundo que no sistema de balanceamento estático é necessário que você balanceie os ramais e as prumadas, que você tenha válvula de balanceamento de bitolas grandes nos ramais e nas prumadas. Então aqui são válvulas de bitola de 5, 6 polegadas, dependendo do projeto, 4, e aqui são válvulas de 3, 4 polegadas, e em cada equipamento uma válvula de controle e uma válvula de balanceamento estático. Esse é o sistema estático. No sistema de balanceamento dinâmico, como a válvula é independente de pressão realmente, você não precisa balancear os ramais e nem as prumadas. Essas válvulas são caras porque são válvulas de bitola maior. Então esse sistema, comercialmente comparado com esse, às vezes já fica mais barato, se não fica no mesmo preço. Então comercialmente já também não existe mais um motivo de não se utilizar. É a evolução realmente da tecnologia, né? Então não precisa ir válvula de balanceamento nos ramais e nas prumadas. Aí você extrapola isso para um projeto de um hospital, um projeto de um shopping, é uma coisa um pouco maior, né? Como nesse sistema estático você tem mais equipamentos, né? Tem 2 válvulas para cada equipamento e tem as válvulas de ramais, as válvulas de prumada, e nesse aqui você tem menos válvulas, é possível, tá? Não é uma regra, é possível que a perda de carga nesse sistema seja menor do que nesse sistema, simplesmente pelo fato de ter menos componentes. Então, existem projetos que a gente acaba até diminuindo a necessidade da bomba. Apesar que no Brasil o pessoal calcula uma coisa e coloca 50% acima, né? Tem uma tolerância grande, né? Mas a gente também consegue suportar na hora de analisar esses projetos, né? O tamanho da bomba, perda de carga e tal, e a gente consegue às vezes melhorar o tamanho da bomba quando você tem um sistema de balanceamento dinâmico. Além de que o trabalho é muito menor para você instalar só um equipamento por fan coil em relação a 2 e mais os de prumada. Bom, resumindo aí, qual que é a característica desse sistema de 3 vias? Na bomba você gasta muita energia, custo de instalação aceitável, controle de capacidade aceitável, custo de instalação é ruim, custo de balanceamento é ruim também. Você tem um bom controle de temperatura e nos fan coils também uma boa performance, porque o que excede de água gelada você volta para o sistema. Sistema de 2 vias, qual que é o problema aí? Dificuldade no controle de temperatura, performance dos fan coils, a bomba até aceitável se você tem trabalhando com inversor de frequência, custo de instalação é razoavelmente bom, custo de balanceamento que existe, que é bem alto e que é ruim nesse caso. Aí existe uma alternativa, eu não mostrei aqui nos slides, mas
O cara faz sistema de 2 vias com controle diferencial de pressão no ramal, na tomada, em cada equipamento. Nesse caso, o custo é bem ruim, essas válvulas de controle diferencial de pressão são bem caras, né? Você tem até que um controle de capacidade aceitável, o custo de balanceamento mais ou menos, e você tem aí, de certa forma, um bom controle de temperatura, um bom controle no fan coil, e você melhora também a performance da bomba, mas aí geralmente empaca nessa questão do custo do equipamento, né? No caso da BQM, independente de pressão, você já muda bastante de figura, né? Você tem um controle bem interessante de temperatura nos fan coils, performance dos fan coils, delta T melhora bastante, de bomba, controle de capacidade, custo de instalação é muito bom também, e você também, o custo de balanceamento é praticamente inexistente, porque ela é autobalanceável, né? E aqui repetiu, não sei porquê. Eu acho que tinha slides ocultos. Não, realmente repetiu. Bom, complemento do portfólio. O que tem de complemento além daquilo que do principal, que é a BQM aqui? Essa válvula ela pode, como eu comentei, ser utilizada com diversos atuadores, on-off, térmico, proporcional, elétrico, e o Novocom, que é um atuador inteligente, que tem comunicação Modbus ou BACnet, então você faz um daisy chain aqui entre esses equipamentos, né, um varalzinho aí, podemos dizer assim, com comunicação Modbus ou BACnet, joga isso no BMS, no sistema de supervisão, essa figura aqui é só ilustrativa, não precisa desse controlador meio do caminho aqui, né, faz gerenciamento de pico de energia, comissionamento remoto, então você consegue remotamente aí 200, 300 válvulas, descarregar uma planilha em Excel no software da Danfoss e fazer esse dimensionamento tudo remotamente também, apesar de já ser fácil fazer aquele preset ali, você consegue fazer isso remotamente. O software de programação da Danfoss para essas válvulas ele é gratuito. Faz controle de delta T, então você consegue priorizar a troca de calor dos fan coils utilizando esse atuador, né? Sem a necessidade de um controlador externo. Isso aumenta bastante também a melhora no consumo de energia do equipamento, e consegue gerenciar a operação com diversos tipos de alarmes aí. Bom, você gera gráficos, monitora se você tem, se destoa algum consumo aqui de algum equipamento durante o dia, você tem possibilidade de fazer rateio, por exemplo, se vende isso para um shopping, né, que agora está aumentando a demanda, a necessidade de rateio, ou um escritório, por exemplo, né? E um dos queridinhos aí também que foi lançado recentemente, o kit, que é o kit Flexo. Esse kit é um kit para instalação, um cavalete montado para o fan coil, ou para o fan collet, melhor, aqui é uma vazão menor. É a BQM, essa válvula que eu acabei de apresentar, com válvula de serviço, de entrada e de retorno, um bypass, né? Se você quiser recircular sem passar pelo equipamento, você habilita o bypass aqui, manobrando essas duas válvulas, filtro Y e um dreno, e tomada de pressão, que você usa aqui um acessório que vai dentro do dreno, você pega uma tomada de pressão, o delta P do cavalete como um todo. Então, para instalação, é plug and play, você não precisa ficar montando, fazendo essa solda, montando isso, equipamento por equipamento. A gente vendeu um projeto bem grande, chamado Mater Day, de Salvador, para viga fria, né? O equipamento ele vem isolado, já a gente vende esse isolamento, ele ocupa um espaço físico bem pequeno, isso está aqui na nossa mesinha aí no stand, bem compacto, e a gente tem a opção sem o filtro Y também. Se você compara os custos daquilo que você tem que comprar para montar esse cavalete, mais as horas de montagem disso aqui em campo, você vê que o custo-benefício disso aqui é fantástico, realmente bem interessante, além de você ter o controle, toda a precisão da BQM aí para controle independente de pressão. Você liga no fan collet com flexível esse equipamento, então facilita muito a montagem, facilita bastante a montagem. Independente de pressão, clicou aqui, plug para teste de pressão, os flexíveis para conexão, o bypass e o filtro Y, tudo no equipamento só. Beleza, pessoal? E para fechar, nosso último slide, a Danfoss, como eu comentei, nessa divisão de Climate Solutions, com essa organização de vendas da qual eu faço parte, nós temos as figuras dos representantes em cada região também, que nos dão suporte comercial.
A Danfoss está indo para o mercado de instalação com todo o portfólio, cada vez está crescendo mais. Recentemente nós trouxemos aí os trocadores de calor, né, para o portfólio aí que os nossos representantes podem vender para esse mercado de ar-condicionado. Temos uma certa demanda. Os inversores de frequência, nenhuma empresa de mercado une esse portfólio dos inversores com as válvulas, não tem nenhuma empresa que tem isso. A Danfoss, agregando valor e trabalhando na solução, ganha uma certa competitividade aí nas negociações. Uma linha de sensores que também com a união da divisão está vindo forte para trabalhar, para ajudar aí no complemento de portfólio para o ar-condicionado. Sistema de água quente de consumo, que isso a gente está trabalhando no Brasil recentemente, principalmente com os projetos da Redditor. Não era o tema principal, mas isso aqui dá mais um dia aí mais uma palestra dedicada para a água quente de consumo. Isso a gente está explorando e percebeu uma demanda enorme. E todos esses equipamentos para água gelada, né? Termostato, para quem não sabe, válvula borboleta, válvula estática, válvula dinâmica, válvula de serviço, filtro Y, os cavaletes montados. Realmente é um portfólio grande para atender os instaladores e os projetos de ar-condicionado. A gente está disponível aí para atender diretamente esse mercado, sem a figura de um distribuidor no meio do caminho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvida, fica à vontade. Tranquilo? Certo.